Direto da redação. O filho do fundador das Casas Bahia foi condenado pela Justiça do Trabalho. Samuel Klein também é acusado de abuso sexual. Uma série de outras denúncias que você vai acompanhar agora na reportagem de Gésio Passos. A Justiça do Trabalho condenou o filho do fundador das Casas Bahias por tráfico de pessoas para fins sexuais. O empresário Saul Klein foi condenado a pagar 30 milhões de reais por aliciar jovens e adolescentes com falsa promessa de trabalho e explorá-las sexualmente, submetendo a condição similar à escravidão. O Ministério Público do Trabalho foi responsável pela investigação e denúncia do caso. Klein prometia trabalho de modelo às mulheres que tinham entre 16 e 21 anos. Após o aliciamento, as mulheres eram exploradas no sítio do empresário, sendo obrigadas a manter relações sexuais forçadas com ele durante dias, sob violência psicológica e vigilância armada. Também foi constatada a infecção das jovens por doenças sexualmente transmissíveis. A Justiça do Trabalho reconheceu para fins trabalhistas que o réu mantinha as mulheres em condições similares à de escravas e que o esquema era utilizado para satisfazer os desejos pessoais de Saul Klein, ferindo a dignidade humana e causando transtornos irreparáveis às vítimas. O empresário utilizava de sua influência e poder econômico para manter a estrutura montada para abusar das mulheres aliciadas. A Justiça definiu a condenação de 30 milhões de reais por dano moral coletivo, que será destinado pelo MPT a instituições sem fins lucrativos. Foi imposta ainda uma multa de 100 mil reais caso seja descumprida a decisão que o impede de continuar praticando o tráfico de pessoas e exploração sexual. Saul Klein chegou a disputar as eleições em 2020 pelo PSD. Ele concorreu ao cargo de vice-prefeito de São Caetano do Sul e declarou patrimônio de mais de 61 milhões de reais. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo e o Ministério Público Estadual foram oficiados para apurar se os médicos que realizavam atendimento às vítimas no sítio de Klein cometeram infração ética ou legal, além de infração à saúde pública. As denúncias contra o filho do fundador das Casas Bahias foram reveladas por veículos de imprensa que serviram como base para a abertura do processo pelo Ministério Público do Trabalho. A defesa de Saul Klein disse em nota que ele não foi condenado por nenhum crime, sendo que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar a alegada prática do crime de tráfico de pessoas. Os advogados ainda afirmam que o empresário até o momento nem mesmo é réu em ação penal relacionada aos fatos e que Saul Klein recorrerá da sentença proferida pela Justiça do Trabalho. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Há de se destacar aqui nesse episódio envolvendo o filho do fundador das Casas Bahia algumas informações. Em primeiro lugar, ele foi condenado no âmbito da Justiça do Trabalho. A informação é correta. Questão trabalhista. A Justiça do Trabalho não é competente para julgar essas questões envolvendo exploração de mulheres. Correta a informação. Questão de assédio é outra coisa. E isso não impede que ele vá responder por esses crimes em outros processos. Ele ainda não tem condenação, mas poderá responder por esses atos que são atribuídos a ele. Mas o que se informa aqui, o que se coloca é o seguinte, que ele aliciava, ele pegava mulheres, jovens, algumas até adolescentes, e aliciava da seguinte forma, prometendo que seriam modelos, teriam assim, uma carreira promissora como modelos. E essas mulheres eram mantidas praticamente como escravas sexuais. Isso é o que diz aí as inúmeras reportagens que foram publicadas. E ele se prevalecia então da condição dele de um homem rico, um homem poderoso. As Casas Bahia, ela já foi uma das gigantes do varejo brasileiro. E ele não é o único nisso não, implicado não. As acusações também pesam sobre o pai dele, que já morreu, o Samuel Klein, que é o fundador das Casas Bahia. Então esse é um fato que merece ser assim investigado.
Obviamente que matérias jornalísticas elas não são suficientes para ensejar uma condenação. Isso merece, a partir das matérias jornalísticas, ser investigadas, ser devidamente apuradas, constatar se há verdade, se é fato, o que é boato, o que é mito, o que não é. E daí então, diante dos fatos, diante dos elementos de convicção, submeter essas pessoas a um julgamento justo, porque é algo horroroso se imaginar que um homem com a estatura financeira de Samuel Klein, da família Klein, fundadora de uma das maiores lojas de varejo do país, da América Latina, Casas Bahia na década de 90, aí está o fundador, você acompanha a foto dele que está aí na tela. Foi assim um fenômeno sob o ponto de vista de vendas no varejo, porque conseguiu manter um baixo índice de inadimplência entre seus consumidores, quando o comércio batia recorde de inadimplência. Então, ele criou um formato de negócio voltado para a classe C, D, até classe E. Ele vendia os produtos e o índice de inadimplência era baixíssimo. E ele vendia até para consumidores que estavam com o nome fechado no SPC. Mas o carnezinho das Casas Bahia era ali sagrado, então o índice era baixíssimo. Ele vendia móveis assim, de baixíssima qualidade para um extrato da sociedade e conseguiu se transformar. Isso foi objeto de estudos, o fenômeno das Casas Bahia, em cursos de mestrado, em cursos de doutorado, na área, obviamente, de negócio, de MBA, na área de negócio. Você está conferindo a foto, deixa eu ver a imagem que está na tela aqui. Aí tem quem? O Samuel Klein? Oi? Ele é maçom, ele está na maçonaria aí, na reunião da maçonaria, é isso? É uma das festas que ele fazia. É uma das festas que ele fazia, perdão, então não tem nada a ver com maçonaria. E ali você vê, as mulheres estão com o rosto ali cobertos, as meninas, né? Tá com o rosto oculto. E o Samuel Klein está ali, ele parece estar no harém. Um monte de meninas com um monte de mulheres. É uma sensação muito grande. Se isso tudo é verdade, é uma sensação de impunidade, é uma sensação de poder. Eu acho que o poder financeiro e a sensação de impunidade leva-se as pessoas a um estágio de loucura, não é? Um estágio de insanidade mental até. Coisa insana. Quanto mais você se impressiona, a impressão que você tem é que você já viu de tudo, ou já viu quase tudo. Se tudo isso, olha só, eu gosto sempre de frisar isso aqui, se tudo isso aí for verdade. Porque até aqui o que eu tenho, eu não li nenhum processo, eu não li relato dessas pessoas, eu conheço toda essa história aí por matérias jornalísticas. Então eu tenho um cuidado tremendo ao me reportar esses fatos com base apenas em reportagens de veículos de comunicação. Não aqui descredibilizando reportagem, mas porque depois chega um ponto no noticiário que é muito difícil você separar o que é ficção, você separar o que é fato do que é boato. Então eu tenho um cuidado tremendo com isso.